Bem, então, queria dar uma boa noite a todos, dizer que é uma satisfação receber a todos vocês aqui, e especialmente a diretoria da Federação Brasileira de Psicanálise, a FEBRAPS. A diretoria está se reunindo aqui em Porto Alegre também esse final de semana. Saudar também os colegas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e os colegas da Sociedade Psicanalítica de Pelotas. Então eu queria chamar para compor essa mesa de abertura a doutora Anete Braia Luz, que é presidente da Federação Brasileira de Psicanálise, e da casa também, nossa colega. A Ana Paula Terra Machado, que é da outra casa. da outra casa, da Sociedade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E o Dr. Bruno Salésio, que está aqui representando a presidente da Sociedade Psicanalítica de Pelotas, que não pôde estar aqui hoje, a colega Graciela Lopes. Então, o Dr. Bruno Salésio vai representá-la nessa abertura. Bom, queria dizer para todos, especialmente para os meus colegas de bancada de mesa, que é uma satisfação a gente estar aqui para ter essa atividade conjunta da FEBRAPS, com todas as federadas do Rio Grande do Sul. É um prazer e é algo assim que mostra toda a pujança da Federação Brasileira de Psicanálise e a sua política de circular entre as federadas, todos os estados do Brasil onde tem federadas da FEBRAPS, e essa integração com todos os colegas de todas as sociedades do Rio Grande do Sul de psicanálise. Então é um prazer recebê-los aqui, esperamos que a gente tenha uma excelente atividade. E eu passo a palavra então para a doutora Anete. Bem, boa noite a todo mundo, muito obrigada pelas boas-vindas. A FEBRAPS transita em todos os estados onde a gente tem federadas e também onde a gente não tem federadas para um dia vir a ter federada. Então a gente tem um sistema de rodízio, uma vez por mês a gente vai para algum local, promove um evento, faz a nossa reunião. E esse sistema assim, de rodízio também acontece na diretoria. Para o sul, para o centro, para o norte, estava na vez de vir para o sul, então ou seríamos nós aqui do sul, ou seria alguém que pudesse ter começado, ter entrado para ser federada neste ano, né? Então, tem esse sistema. Para atender tudo, a gente fez o sistema valer para a localização do congresso. Então, o congresso tem um rodízio, né? E a FEBRAPS faz questão de seguir o rodízio. Mas cada vez que um grupo alcança a condição de sociedade, este grupo, para ser prestigiado, a FEBRAPS faz o congresso nesse local. Então, no próximo ano, e é por isso que a gente está aqui, 2019, do dia 19 ao dia 22 de junho, a FEBRAPS vai fazer o Congresso Brasileiro de Psicanálise em Belo Horizonte. O nosso diretor científico, que é o Dr. Paim, teve a ótima ideia de fazer o lançamento do congresso aqui em Porto Alegre, reunindo as federadas que estão aqui no sul, né? Pelotas e nós duas de Porto Alegre, a brasileira e a psicanalítica. Então a gente montou esse esquema, uma atividade agora de noite aqui, a outra é amanhã de manhã na outra sociedade, sempre com a participação de Pelotas, que é um pouco mais distante, que a gente vai fazer uma atividade lá ao longo da gestão. É um prazer muito grande estar aqui e compartilhar com todos vocês a ideia deste congresso. O tema a gente elege numa reunião com todos os diretores científicos de todas as federadas. Nós somos 16 sociedades, me corrija se eu falar errado, 13 são sociedades e 3 são grupos de estudos que ainda não viraram sociedade. Então a gente tem os representantes científicos de todas essas e o pessoal chama a sua membresia para sugerir temas. E a gente vai montando por grupos de temas e depois na reunião com todos os diretores científicos que aconteceu em Belo Horizonte,
se faz um brainstorm e vai se juntando os temas, e é uma reunião muito bacana. Quem estava lá pode testemunhar isso, e daí surgiu este tema, né? Que é o Estranho, está fazendo 100 anos, Inconfidências, em homenagem a Minas Gerais. Então, assim, de dia 19 a 22, no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, estão todos convidados. Daqui a um mês, no máximo 2, já vai estar no nosso site. Sim, de 2019. O Wagner, que é nosso diretor tesoureiro da FEBRAPS, está me lembrando que a gente fica tão emocionado de fazer o congresso que a gente sai falando como se fosse nesse junho. Não é nesse junho. Sempre o congresso da FEBRAPS é em ano ímpar. Então, daqui a um mês e meio mais ou menos já vão estar as inscrições abertas, tanto para se inscrever, mandar trabalhos, mandar temas que queiram concorrer a prêmios. E estão todos muito convidados. A gente quer um congresso que todo mundo possa curtir, participar, reencontrar amigos, ter trocas científicas e aproveitar aqueles dias que tem um feriadinho ali no meio, que é Corpus Christi, eu acho, para que a gente possa confraternizar. Obrigada. Muito bem, obrigada, Nete. Ana Paula. Só para reiterar a satisfação dessa atividade conjunta, boa noite a todos, e dizer que realmente é uma grande satisfação esse lançamento do próximo Congresso Brasileiro ocorrer aqui em Porto Alegre, numa atividade conjunta das 3 sociedades do Sul, e certamente com um tema tão interessante. Nós vamos ter um grande congresso. Eu confio muito na nossa presidente, na sua diretoria, no seu diretor científico, e eu acho que essa abertura já é um convite para um muito bem sucedido congresso em Belo Horizonte em 2019. Bom, primeiro eu queria agradecer a convite de inclusão da nossa sociedade, que aliás tem acontecido nos últimos tempos. Nós nos sentimos bem incluídos e convidados pelas 2 sociedades aqui da capital. Queria agradecer. E também vou fazer uma confidência para vocês. Nós ficamos muito alegres porque uma parte do título do congresso quem sugeriu foi Pelotas. Pelotas é que sugeriu a palavra Inconfidências. Então, como foi aceito, nós estamos nos comemorando também. Então, hoje eu estou aqui porque a Graciela, que é a nossa presidente, está com um problema familiar e ela não pôde estar, então eu estou aqui só dando um abraço a vocês, fazendo um anúncio incômodo, que nós vamos convidar vocês para irem a Pelotas e a gente espera a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Deixa eu só dizer mais uma coisa. Este congresso, diferente do último, não sei quem é que foi a Fortaleza, em Belo Horizonte, o hotel é o próprio centro de convenções. Então, eu acho que isso é importante a gente dizer, porque o pessoal para no hotel e todas as salas estão no térreo, primeiro e segundo andar do próprio hotel. Então, isso facilita o trânsito, o encontro com os amigos, a gente pode dar uma descansada e fazer um xixizinho no quarto e voltar, então tá bem confortável. Tá? Muito obrigado. Então, para essa atividade dessa noite, eu gostaria de chamar a doutora Maria Cristina Vasconcelos, que é a diretora científica da Sociedade dos Caretinhos de Porto Alegre. Ela vai coordenar essa atividade e ela vai apresentar para vocês os 2 palestrantes da noite. Muito obrigado a todos. Eu vou tomar a palavra só mais um minuto. A diretora do Instituto da SPPA, doutora Lucrécia Zavascki, está fazendo cumpleaños hoje. Está de aniversário agora. Quantos anos? É segredo. Boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigada por virem aqui numa sexta-feira de noite, né, para essa atividade
inaugural de abertura do Congresso. Eu vou chamar para a mesa, que vão ser os nossos debatedores, conferencistas, o Dr. Loris Meller, da Sociedade Brasileira de Psicanalítica de Porto Alegre, e a psicóloga Luciane Falcão, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que vão ser os debatedores. Antes de iniciar, eu quero fazer uma divulgação, né? A gente está organizando para os próximos dias 13 e 14 de abril, também em conjunto com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e a Sociedade de Pelotas, uma atividade preparatória do Encontro Internacional de Bion, né? Vai ser na sexta-feira de noite aqui, né, lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e no sábado de manhã aqui na Sociedade Psicanalítica. É um encontro que tem vagas limitadas, então é fundamental que vocês se inscrevam, que quem tiver interesse de participar se inscreva, porque realmente quem não se inscrever não vai poder participar em função da dinâmica da atividade, que é dividida em pequenos grupos. E também convidar vocês a olharem o site, onde a gente tem a divulgação das nossas outras atividades. Nós temos as quintas científicas, café literário, clube de revista, todas as nossas atividades são divulgadas no site, então eu faço um convite para que vocês entrem lá e possam ver. Dia 13 e 14... o encontro Bion é em julho, 26 a 30 de julho, em Ribeirão Preto. Bom, vou dar início à atividade. Eu só queria complementar uma coisa que o pessoal falou, que a Nete disse, que essa atividade, esse encontro aqui dos diretores científicos que teve lá em Minas Gerais para discutir o tema do Congresso, foi um encontro de um debate intenso e muito caloroso, assim. Foi um debate onde a gente pôde transitar entre poesia e psicanálise, e eu acho que ele dá um pouco o tom do que vai ser esse congresso, né? Uma diretoria acolhedora, criativa, e eu acho que a gente vai estar inaugurando realmente assim, um congresso que vai ser bastante interessante. Acho que vale a pena que todos nós possamos participar. Eu vou passar primeiro a palavra para o Dr. Loris Meller. Bom, boa noite. Queria agradecer, né, o convite por estar aqui hoje representando a brasileira. É uma honra e uma responsabilidade. E queria também parabenizar, né, a iniciativa desse encontro, né, da integração das três sociedades. É evidente que já foi feito, mas reitero porque testemunho de que há essa integração muito bem-vinda, né? Então, eu preparei para a nossa secretária científica, Eliane Nogueira, quando me convidou, né, ela disse assim: olha, é mais um debate, troca de ideias, né, e não é para apresentar um trabalho, um tratado, né, tentando me convencer, então eu estou aqui mais na ideia de falar sobre o tema, abrir possibilidades de trocar, de conversar sobre o tema, né, e de que, como está posto, né, que é o início, né, de uma atividade, tomara que isso aqui saia, se sairmos daqui com alguém com estímulo para ir, que a gente colaborou para isso, a gente fica bem satisfeito, porque essa realmente é a ideia dessa mesa, né. Claro, o Congresso, e foi dito, né, vai ser o ano que vem, em 2019, 100 anos do trabalho do Freud, O Estranho, das Heimlich, pelo menos assim, que também é bem conhecido, né? E também em Confidência, né? Eu colocaria a situação da seguinte forma, né? Em primeiro lugar, o próprio termo, né? O estranho
o estranho é uma palavra, é um significante, né? Uma representação de palavra, que ele não contempla tudo aquilo que no alemão o Das Heimliche representa, né? Porque, claro, mesmo é muito difícil, mas não existe, né, uma palavra no português que vá exatamente significar o conteúdo daquela representação do inconsciente, a representação coisa que acaba vindo à consciência através da palavra o estranho, né? Isso se vê através das traduções desse artigo para os distintos idiomas, né? Para o português nós temos o sinistro, nós temos o sobrenatural, traduzido com ominoso, eu sei que existe, mas não vi traduzido o texto como ominoso, né? Mal duro, né? Então, mas tem esse conteúdo, assim, né? Também o próprio Freud, né? Ele, no próprio artigo, ele diz da dificuldade de encontrar em outros idiomas uma palavra que corresponde, tanto em francês, então não só nas latinas, né? Mas também pode ser traduzido como inquietante, o não familiar, aí já é duas palavras, né? Porque isso também é interessante, né? Porque, então, o Das Heimlich, né? Ele tem esse sentido do sinistro, e quando às vezes nós temos essa sensação do Das Heimlich, né? Descrever como estranho, o estranho não cabe bem. Fica mais forte se dizer uma coisa sinistra, terrorífica, desarticuladora, né? Mas o estranho, porque o estranho dá uma ideia, né, mais que tem no português um sentido que é mais pontual, ainda que também caiba dentro do Das Heimlich, né? Então, o título do congresso, né, que é o estranho e inconfidência. Interessante porque o Das Heimlich tem o prefixo, o N, né, que é o negativo, né, que dá um sentido do oposto do que está na raiz da palavra, né? Claro, o estranho não tem algo, né, só se você não estranho, né, não está dentro, não tem uma palavra em português que fecha. Mas confidente, e inconfidente, sim, né? Inconfidência e confidência, né? Aí sim tem. Então, aí ficou legal, porque dá para ver como o que está contido num termo acaba aparecendo no outro. Bom, então, eu tenho 20 minutos. Não sei quanto é. 5? Sim, tá. Eu vou falando e às vezes falta tempo e outras vezes o tempo voa. Bom, mas vamos lá. Então, o que para Freud, né, o que é esse sentimento das Heimlich? Eu acho que, para mim, sei lá, me parece que é mais fácil falar de das Heimlich do que o estranho, né? Pode parecer, mas o estranho, o sentimento talvez de estranheza, né? É um sentimento, né, que está mais ligado ao desprazer, né, ao angustioso, né? Mas é uma angústia específica, não é uma angústia que pode aparecer em outros quadros de angústia. Não é o medo, não é sinônimo de uma angústia que dá uma crise de pânico, sabe? Fiquei apavorado, né? Para Freud tem outro sentido, né? É algo que tem uma especificidade, que está tem uma qualidade que é do terror e do pavor, né? Então é terrorífico e horroroso, assim, seria a qualidade do sentimento desprazeroso, da angústia, né? Uma angústia com essa qualidade específica, né? Freud é bem, eu acho que ele é. E dentro, eu queria mais ou menos situar o que é então esse sentimento, né? Quando é que ele aparece, né? O sentimento tem essas sensações, sentimentos do estranho, e tem situações que provocam isso, que também são situações que a gente pode chamar de sinistras, né? Ou estranhas, né? Então, são várias situações que é descrita, né? E que o Freud, no artigo dele,
Ele pontualiza várias delas e também toma, né, do conto fantástico do Hoffmann, O Homem de Areia, ele toma o que no conto desperta esse sentimento ominoso, difícil, sinistro, né, estranho. Então, são várias situações. O familiar, que pode se tornar de repente não familiar, um estrangeiro de algo que é bem familiar, né? O animado, né, que pode se tornar inanimado, ou vice-versa, né? Ou seja, o inanimado que começa a cobrar vida, começa a falar, né? Toda uma situação, toda a situação que é chamado do duplo, né? Que também é bem interessante, com todas as gradações, tem uma série de situações que estão dentro dessa categoria do duplo, né? E, bom, só citar, depois eu posso entrar mais nas situações que despertam o sentimento ominoso, esse sentimento de terror. E também, e qual a causa? Né? Qual a causa, né? Então, a causa estaria ligada a situações, assim, talvez será até sintético demais, mas a causa estaria ligada a situações passadas, ligadas à sexualidade infantil ou a situações infantis, não ligadas a uma sexualidade do recalque só, mas também ligadas a situações de crença, de convicções, de maneira de desenvolvimento do ego, do eu, né, que de algum modo persiste, que não se esgota na sua fase, né, e que ele pode reaparecer posteriormente, algo no passado que não foi totalmente dissolvido, não foi sufocado o suficiente, não foi elaborado. Então, que dependendo da situação externa, depois adulta, pode reacionar essa situação do passado, e que despertando essa situação. No conto do Hoffmann, que o Freud toma, ele cita, né, o Gente, não sei bem o nome do... Gente. Mas eu sei que é um psiquiatra que deu uma explicação do sentimento, esse sentimento na explicação que ele deu, né, nos contos do Hoffmann. Aí o Freud, mais ou menos, ele concorda em muitas coisas, mas tem uma situação que coloca que é a incerteza. Ele diz, o que gera isso é a incerteza intelectual, é aquele nível de que, no caso da criação literária, né, nos contos fantásticos, essa situação, o leitor fica na dúvida sempre entre realidade e ficção, né? E que isso aí é uma situação muito importante, que se cria o ambiente necessário para que possa despertar esse sentimento. Se essa situação se resolve de cara, sabendo que é ficção, ou que é um autômata, ou que se isso fica claro, aborta o sentimento do ominoso porque fica claro. Em Shakespeare, em Macbeth, tem uma série de coisas que já sabe, que está lá o espectro, está a alma, então isso aí não gera pavor nenhum, né? Ou também nas brincadeiras, nos contos infantis, né? Onde um boneco começa a falar e fala, e tudo também não gera nenhum desprazer, nenhuma angústia, com essa qualidade de terrorífico, né? E sim, dá prazer, né? As brincadeiras das crianças com bonecas, as bonecas falam e tudo, e fazem falar, e recobram vida, e morrem e voltam, tudo isso faz parte desse universo infantil que pode depois reaparecer, dependendo da situação no adulto, reaparecer e despertar esse sentimento desagradável. Então, as situações típicas, depois eu posso, né? O inanimado que se transforma em animado,
o autômato, o boneco que depende começa a falar, o encontro com pessoas, né, falecidas, mortas, ou se identifica com ela, a questão do duplo, nos seus distintos graus, formação, a telepatia, né, uma pessoa é co-possuidora de um pensar, de um sentir de outro, né, são situações que despertam esse sentimento luminoso, né? Por outro lado, e aí onde é que entra Freud acrescentando algo de urgência nisso, né? Ele diz que o fato só da incerteza intelectual, de ter certeza de se aquele personagem é ou não verídico, se está nesse limite entre os dois, que deixa na dúvida, não é suficiente. Para o Freud, é importante que entre o aspecto infantil recalcado ou abandonado através de crenças que seja despertado, né? Eu vejo como se fosse uma espécie de... Essa situação é um resto diurno que é necessário, mas não é suficiente para promover o que seria, no caso, um sonho, e no caso, esse sentimento. Precisa ligar-se a algo ou do recalcado, né, principalmente ligado às questões da angústia de castração, né, no ponto aparece muito bem. Então, o que ele fala do Jensen, que de algum modo, o fato de que sempre na história tem, junto com o animado, a boneca Olímpia, que é autômata ou é a namorada do Natanael, né? Sempre essa situação, se é real ou é ficção, no conto sempre está a figura de um pai, da figura que seria o pai. Ou o advogado que vem ameaçar colocando areia nos olhos, e aí vem a questão da castração, ou depois o vendedor das lentes, do binóculo, que seria um equivalente, tem até coisa não parecido, mas Copérnico e Coppola, né? Então, são situações, ou seja, tem que ter essa ligação, o Freud coloca, não, tem a situação junto com a incerteza sobre o animado e inanimado, a situação da castração, né? Tão importante, e que, bom, porque do duplo e tudo, então, aí sim, né? A causa do desenvolvimento do ego, né? Eu vou ler aqui porque acho que fica mais fácil. O familiar que se torna terrorífico é a marca do traumático da sexualidade infantil. As figuras protagonistas, tanto da cena primária como da sedução, são os pais, entre outros. A cena primária e todos os elementos agregados podem ser sinistra na mente da criança. Por exemplo, na mente da criança, a figura do pai idealizado, que no início ele quer ser igual, objeto de amor, tudo, né? No período do complexo de Édipo se torna terrorífico. Então, esta situação é importante, né? A identificação e o fato de que o ego se forma, né, principalmente através dela, né, participa fortemente na figura do duplo, né, além do narcisismo que está implícito na identificação, né. Na época do narcisismo primário, durante o reinado do eu puro prazer, o ego e o objeto eram os mesmos, né, o ego e o objeto eram os mesmos, na medida em que produzia prazer. Depois pode deixar de ser fonte de prazer e tornar-se mais tarde sinistro. Freud existe o cita Dante, né? Que os deuses que se transformam em demônios, né? Ou seja, a figura, claro que a gente pode pensar, está ligado ao desamparo, né? Ou seja, dentro do desamparo infantil, o ego se supera isso, criando, né, personagens e figuras, um objeto poderoso, um ego onipotente, um narcisista, que pode, com isso, se defenderia do desamparo, né, necessário num determinado momento. Agora, isso, com o desenvolvimento, isso tem que ser abandonado. Se persiste, ou seja, na verdade, o Unheimlich seria uma
persistência, né, desta situação que não foi totalmente superada. E o sentimento mesmo, o sentimento do Anne Heinrich, vamos ver aqui, eu também escrevi por aqui, né, ele também, ligando essa questão do familiar, que se torna terrorífico também, a irmã e a mãe se tornam terroríficos no sentido de que quando é um objeto de amor, totalmente absorvido, né, pelo ego, quando na fase da diferença sexual passa a ser terrorífico porque é portadora da castração fálica, né? Então é como se gerasse então o sentimento, vou terminando, o sentimento do sinistro surge de um não perfeito encaixe, né, daquelas situações da sexualidade infantil com o desenvolvimento do ego. Do complexo encaixe, desse ajuste, né, de todas essas situações provenientes do inconsciente e com fatos da realidade da pessoa adulta, surge o sentimento do sinistro. Nesse desajuste, né, entra também, se manifesta, né, a compulsão de repetição, característica de todas as pulsões, mais definidora, né, da definição de pulsão de morte, né, que assim ela também, uma mescla com Eros, ela consegue aparecer nessa situação do Anne Heinrich, né. E, com certeza eu não falei tudo que eu gostaria, mas eu também estou aberto. Obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os colegas da FEBRAPSE, na pessoa da nossa querida presidente, Anete Bulaia, e a sua equipe, do diretor científico, Inácio Paim, pela oportunidade, né, de trazer a Porto Alegre o primeiro debate preparatório ao Congresso da FEBRAPSE. Queria agradecer também o honroso convite que recebi da SPPA, através da nossa diretora científica, Maria Cristina Vasconcelos, e do nosso presidente Zé Líbero, para compor esta mesa e, ao lado do Lores, lançarmos algumas questões sobre o tema do Congresso, o estranho e inconfidências. Tema extremamente importante para a psicanálise contemporânea e para o mundo atual, recheado de vivências de inquietantes estranhezas. Todos já vivemos essa sensação. A questão é se conseguimos ou não transformá-la em possíveis confidências para nós mesmos, ou se permanecerão na ordem daquilo que é inconfidente, ou sem representação. Eu gostaria de discutir com vocês, e eu estou super aliviada que o Lores deu esta visão, né, uma visão sobre o texto, uma visão dessa ideia, da ideia talvez central, né, do texto, porque eu vou me direcionar para alguma especificidade, vamos dizer. Né? Então, o que eu gostaria de discutir com vocês é um possível entrelaçamento entre o que Freud propõe pensarmos como estranho e a nossa sexualidade infantil, e relacionar estes aspectos com as nossas dificuldades, como psicanalistas, de pensar e debater temas cada vez mais presentes no homem do século XXI, as pluralidades das sexualidades hoje. Minha reflexão se dará a partir da ideia de que o sexual primordial, presente desde o início da vida, está aguardando, né, para ingressar e compor a cadeia da sexualidade infantil. Alguns aspectos facilmente integrarão essa cadeia e poderão tornar-se conscientes. Outros permanecerão recalcados e outros permanecerão não representados. Os aspectos pulsionais que não ingressarem nesta cadeia ficariam como alguma coisa, e eu vou chamar atenção para essa palavra porque o Freud usa, né, alguma coisa estranha no aparelho psíquico. Em 19, um ano antes de publicar o Além, Freud publica o artigo que para o português recebeu a tradução de O Estranho, ou Inquietante. Os dois artigos estão relacionados. Com o surgimento da nova dialética, a pulsão de morte, justificaria a compreensão de que esta inquietante estranheza seria o retorno de um estado anterior. Freud entenderá que a vivência que ocorre na repetição de situações semelhantes
estão relacionadas ao automatismo da repetição, que se apresenta além do princípio do prazer. A inquietante estranheza estaria relacionada a vivências muito primitivas. Seria aquela que provoca a angústia e o horror, que eu acho que era o que o Lorde estava destacando, né? Surge de complexos infantis recalcados. No inconsciente anímico, podemos reconhecer o domínio de uma compulsão à repetição emanada das moções pulsionais que dependem da natureza mais íntima das próprias pulsões, que são palavras de Freud. Então, o horror estaria relacionado a um movimento misterioso vivido num tempo, isso que eu gostaria de chamar a atenção, no qual o aparelho psíquico ainda não teve possibilidade de realizar um trabalho de representação de tal vivência. Seguirá, portanto, atual, já que a compulsão à repetição seria uma forma de manter num tempo atual aquilo que ainda não pôde ser num tempo passado, que ainda não se escreveu nele e que resta impassado, que é uma Scarfone, um psicanalista canadense, trabalhou bastante essa ideia. Ou, como diz Jacques André, o infantil não é a infância, ele é antes aquilo que do passado não passa. Freud inclui nas suas reflexões o duplo, o Lorde já falou, uma ideia tomada do Rank, entendendo que o eu é substituído por um outro eu, né, e o que é inquietante surge do fato que o duplo tem a sua origem no próprio eu sujeito. O motivo do duplo estaria relacionado com o retorno a certas fases da história do desenvolvimento do sentimento do eu, onde este ainda não tinha se diferenciado em relação ao mundo externo e ao outro, aspectos relacionados também com o narcisismo primário. Freud mostra que há um núcleo, né, particular que suscita angústia frente ao estranho e diz, aspas, ao novo e ao familiar devemos acrescentar, primeiramente, alguma coisa que o torne inquietante. Para Freud, esta vivência está relacionada às percepções primitivas, que já foram recalcadas e que serão projetadas no mundo externo, não sendo reconhecidas como do próprio sujeito. Mas o que do alguma coisa das vivências infantis não entraram nas nossas cadeias de representações e ficam como núcleo do sentimento de estranheza? Vale lembrar que o trabalho psíquico não se limita a criar representações. Na Conferência 32, de 1933, Freud refere-se à angústia, aquela angústia que é sempre idêntica à da primeira vez, ou seja, não se torna uma angústia sinal de alarme, não sofreu nenhuma transformação. É como se fosse sempre uma angústia primordial que está relacionado ao tempo que é sempre este tempo presente. Então, o núcleo que gera angústia entrelaçada ao sentimento de estranheza estaria relacionado às angústias primordiais. Penso que, de alguma forma, Freud já havia lançado algumas ideias relacionadas ao pulsional e aquilo que permanece estranho. No texto do Recalque, eu vou ler rapidamente, mas eu acho super importante essa citação. Aspas. O representante pulsional, por meio do recalque, é retirado da consciência. Então, ele prolifera na escuridão e encontra formas de expressão externas. Estas, ao serem traduzidas e apresentadas ao neurótico, não só terão que lhe parecer estranhas, mas também irão assustá-lo, ao lhe espelharem a imagem de uma força pulsional extraordinária e perigosa. Freud mostrará agora, a partir da clínica, que existe a necessidade de se decompor o que até então havia considerado como homogêneo. Aspas. Paralelo à representação, entra em questão outro elemento, que também representa a pulsão e cujo recalque pode ter um destino bem diferente do recalque da representação. Este outro elemento do representante psíquico é o afeto. E ele corresponde à pulsão na medida em que se desprendeu da representação e, aspas, encontra expressão de acordo com a sua magnitude, em processos que se fazem perceber a sensação na forma de afetos. Ideia freudiana que será a base para o André Green desenvolver o conceito de representante afeto. Eu botei um subitem aqui que eu chamei assim, construindo uma hipótese, mas dela nada original, tá? Então, a partir desta rápida e incompleta revisão metapsicológica e centrada na tentativa de entender o que de estranho persiste em nós, eu gostaria de propor uma discussão nada recente e inesgotável.
a forma como percebemos ou negamos, trabalhando ou fortuindo a sexualidade infantil dos nossos pacientes em função de que aquilo que é estranho em nós seria visto como predominantemente patológico no outro. Algo mudou na nossa forma de vermos essa questão? A psicanálise contemporânea já mudou muito da técnica clássica ensinada por Freud, antes centrada no sonho e depois no ato. Vale lembrar que Freud, a partir da clínica, transformou suas próprias teorias para abarcar aquilo que ele, com o passar dos anos, percebia no funcionamento dos seus pacientes e fez grandes mudanças a partir daí. Da época da criação da psicanálise por Freud até nossos dias, o próprio homem mudou. Mas será que nós estamos disponíveis para observarmos, percebermos e compreendermos a pluralidade de formas de se viver a sexualidade infantil no adulto? As mudanças que vêm acontecendo na humanidade atingem, sim, a forma como estamos lidando com o infantilismo da sexualidade. Um exemplo está nas próprias sociedades psicanalíticas, que até recentemente se negavam a aceitar colegas homossexuais como colegas. Temos visto a transformação profunda dos modos de intercâmbio sexuais nos dispositivos históricos sociais que os regulam. Quero entender, discutir com vocês e, quem sabe, o próprio Congresso da FEBRAPSE possa abrir espaços para uma discussão mais ampla. Como vamos fazer isso? Não sei. Acompanharemos alguns poucos psicanalistas que vêm tentando mostrar que determinados conceitos psicanalíticos exigem novas reflexões ou, como destaca Brecher, seguiremos numa perspectiva crítica que não se sustenta mais nas formulações dogmáticas e nem na tolerância senil frente à insuficiência de categorias para compreendermos os fenômenos clínicos que estamos vendo. Há uma inércia da psicanálise atual para seguir o caminho de abertura tão ensinado por Freud? Estamos prontos para mudanças de perspectivas em relação a alguns conceitos? Teremos uma visão panorâmica para observar uma pluralidade de posicionamentos sexuais, identidades de gênero, orientações desejantes e modos de gozo que desafiam os sistemas nominativos, classificatórios e normativizantes dos discursos tradicionais? Aquilo que era visto como desmentida e que diretamente nos enviava para a ideia de uma patologia importante na estrutura do sujeito segue presente? Jacques André pensa que Freud ficou aquém da sua própria descoberta quando procura restituir ao polimorfismo uma direção e uma finalidade. Em suma, quando procura restabelecer a ordem na desordem do sexual infantil. Entre aspas, ele. Trata-se do primado do genital que, supostamente, caracteriza a forma completa e adulta da sexualidade. A genitalidade é uma relação de dois órgãos, o pênis e a vagina. Ora, esta sexualidade avançada está longe de qualificar as vidas sexuais de muitos homens e mulheres. Sob o manto do primado do genital, insere-se um ponto de vista normativo e, sobretudo, menos assustador que considerar uma sexualidade essencialmente polimorfa que lança a mão de todos os meios. Fecha aspas. Recentemente, no Festival de Cinema de Berlim, a Berlinale, um documentário chamado Bicha Travesti, documentário brasileiro, foi premiado com o TED Awards de melhor documentário, prêmio que existe há 30 anos para filmes que mostram aspectos das relações que envolvem a vida queer, homossexuais, travestis, trans, bissexuais e outros. Assistir a esse documentário me causou um certo impacto, uma inquietante estranheza. Ele mostra a vida da bicha travesti Linda Quebrada. É assim que ela própria se chama. Fiquei extremamente tocada com o filme. Lynn é uma mulher e não tem dúvida nenhuma a respeito da sua identidade. Diz que para isso não precisaria extirpar o seu pênis ou colocar seios de silicone ou se depilar. Ela se sente mulher e é assim que ela vive. O documentário é sensível, tocante e mexe com muito daquilo que é a nossa sexualidade envolta ainda em nossos preconceitos. O documentário escancara a vida de um ser humano que vive a sua sexualidade polimórfica que lhe convém.
Mostra sua vida em família, com amigos e principalmente suas performances em shows onde se apresenta mostrando este corpo de bicha travesti e cantando músicas cujas letras são manifestações dessa sua vida. A partir de certas sensações estranhas que eu vivenciei através da imagem e depoimentos de Linda Quebrada e estimulada a pensar sobre a inquietante estranheza, me interroguei. O que foi que eu senti? O quanto vejo a vida dessa pessoa com determinados preconceitos relacionados à ideia que construía a partir de conceitos psicanalíticos que nos apontavam patologias? Será que algo desse estranhamento teria a ver com o fato de que esta pessoa, este ser humano e tantos outros, revela aos meus olhos aqueles aspectos infantis da minha sexualidade infantil recalcada? Será que o estranhamento que sentimos quando vemos uma pessoa com um corpo com pênis e afirmando ser mulher nos mobiliza porque ela traz à tona aquilo que também já vivemos como nossa bissexualidade? Seria aquilo que o próprio Freud chamou de alguma coisa que ficou no aparelho psíquico e não pode ser transformado? Vocês vão ver que é uma série de perguntas que eu não vou parar de perguntar até o fim. Será que a inquietante estranheza da sexualidade infantil é a própria sexualidade dos adultos? Será que quando eu olho para uma bicha travesti ou para qualquer ser humano que se permite viver a pluralidade da sua sexualidade e o meu olhar me inquieta, provoca em mim um nonsense, uma estranheza, estaria relacionado a alguma coisa que eu acrescento naquilo que eu vejo? Minha hipótese é que todo esse rechaço, todo esse desconforto que esses seres humanos ainda provocam em nós e que foram e ainda continuam sendo rechaçados, contém algo daquilo que é a inquietante estranheza da sexualidade infantil, da própria sexualidade do adulto. Por mais absurdo que isto ainda seja, precisamos nos permitir sermos confidentes conosco e reconhecer em nós mesmos estes aspectos. Ou, como disse Freud, será um Heimlich, tudo o que deve permanecer secreto no mundo escondido e que um dia surge. Essas pessoas nos revelam nossos desejos infantis relacionados à bissexualidade, aos prazeres polimórficos, vividos na primeira infância e que envolve todo o corpo e suas atividades, mesmo antes da criança se deparar com a diferença anatômica do sexo. O que eu tenho tentado entender, e eu nem sempre consigo, é o que, do meu inquietante, faz com que eu veja esses seres humanos, bicha travesti, transgêneros, bissexuais e outros, como se ainda fossem seres patológicos. O que daquela alguma coisa do meu sexual primordial não entra na cadeia da sexualidade infantil e fica acionando os rechaços e as incompreensões diante desses seres humanos? O que desse estranhamento me deixou, durante muito tempo da minha prática clínica, colocar no campo patológico as identidades e práticas sexuais que não se subordinavam a estereótipos pré-estabelecidos? Um documentário como este, e certamente quero destacar isso, as novas gerações que estão por aí, me ajudam e potencializam meus questionamentos. Bicha travesti é potencialmente revelador de todos esses aspectos, além da questão racial que eu não vou discutir aqui. Ele faz com que possamos descortinar nossos preconceitos e perceber que estamos diante de seres humanos, de gente. Mostra como uma mãe vive e convive com esta filha, aceitando e amando-a do jeito que ela é. Mostra até mesmo um objeto transicional, isso aqui é muito interessante, através de uma luva do Ney Matogrosso. Lin foi presenteada por Ney Matogrosso com uma luva que ele próprio usava nos seus shows. Um dia, a luva desaparece. E Lin fica muito angustiada. Como ela iria fazer o seu show, suas performances, sem a luva? A amiga, Jupe do bairro, outra bicha travesti, lhe incentivava e lhe mostrava que ela é linda quebrada, que ela pode sim fazer o show sem a luva, que agora ela tem dentro dela os atributos que ela via fora, a luva, mostrando como o movimento de buscar algo fora precisa de um tempo para tornar-se interno. E ela sobe ao palco sem a luva. Depois, Jupe revela que foi ela mesma que escondeu a luva, para que Lin pudesse ter confiança nela, nas suas capacidades. O documentário vai além. Mostra a relação de amizade entre as duas, mostra que a forma como o ser humano quer viver a sua sexualidade como adulto só interessa a ele próprio. Lin diz que usa sua música como forma de mostrar a existência de uma arma apontada para certos corpos que vivem uma vida inteira sob risco. São palavras dela.
Faz da sua música uma arma para lhe proteger, e não se proteger apenas de um outro que está fora dela, mas se proteger de pensamentos que são nocivos a si própria. Proteger do poder forte e cruel que a tradição tem sobre ela e sobre o seu corpo. Ser travesti é para Lin algo que lhe aproxima do seu próprio corpo. Algo que a torna responsável sobre suas próprias escolhas em relação a si mesma. É um ser que quer também ser feliz. Jacques André diz, eu estou quase finalizando, a sexualidade infantil não é uma sexualidade preliminar, mesmo se as preliminares devem tudo a ela. A sexualidade genital conhece a sua meta, o coito, enquanto a sexualidade infantil multiplica os órgãos, a boca, o ânus, cada canto da pele. A genitalidade busca descarga, ao passo que a sexualidade infantil deseja, tanto assim que não sabe o que quer, indefinidamente, sem fim. A sexualidade infantil não é o prelúdio da sexualidade genital, é outra sexualidade. Nunca em conformidade, sempre alheia, inquietante, apaixonante. Seu elemento é a fantasia. Não há nada nas atividades humanas que não possa excitá-lo. Fecha aspas. Ele complementa. O senso comum sabe do que está falando quando se refere à sexualidade. O psicanalista não sabe mais do que o primeiro. Não por ignorância, mas porque se vê diante de um enigma para o qual não tem a última palavra. Em duplo desarrimo do instinto, em proveito da pulsão e do genital, em proveito do polimorfismo da sexualidade infantil, o sexual perdeu a sua clara definição, fecha aspas, Jacques André. As sexualidades dissidentes vão delineando, não sem matizes, novas existências individuais, familiares e sociais, que alteram o regime instituído heterossexista, heteronormativo e falocêntrico. Estaríamos de acordo com esse nosso colega argentino, Brecht, que ainda em 2009 já considerava que a equiparação entre travestismo e perversão, ou entre transexualismo e psicose, definidas estruturalmente pelo predomínio dos mecanismos da desmentida ou forcusão da castração, respectivamente, para mencionar somente duas formulações básicas, comportam tanto uma generalização abusiva, não justificada nos parâmetros metapsicológicos, como uma proposta dessubjetivante que não respeitaria a complexidade das determinações erógenas, desejantes, fantasmáticas e ideológicas nas quais se inscrevem os processos de constituição sexual. Mais uma vez, a arte, o sistema arte, revela o unheimlich para nós, para que nós possamos vê-lo nas telas, como uma criança na frente do espelho que tenta pegar pela sua mão aquela imagem que vê e, no mínimo, precisa seguir o seu caminho com essa inquietante na sua mão. Finalizo com uma frase do Moacir Scliar, que hoje estaria fazendo 81 anos, do seu livro Centauro no Jardim. Aspas. Talvez pareça inusitado uma criatura tão estranha vir nos procurar. Contudo, qualquer um é livre para tocar campainhas. Fecha aspas. Espero que possamos trabalhar nossas mentes como psicanalistas, estar com a inquietante estranheza da nossa sexualidade infantil mais próxima do nosso consciente, para que possamos estar sempre aptos para ouvirmos quando essas campainhas tocarem nos nossos consultórios. Fico os questionamentos e espero que possamos ter apenas alguns dos tantos que precisamos realizar como psicanalistas. Obrigada. Para o lançamento do congresso, acho que, um apanhado do que o Lores fez do livro, do artigo do Freud, com as inquietações que a Lourdes propõe, né? Enfim, acho que tem bastante assunto aí para a gente seguir elaborando, né, no próximo congresso. O Sérgio, alguém mais vai pedir a palavra? Sérgio dos Só levantei a mão para... Não, eu só queria comentar breve, cumprimentar vocês. Eu acho que o tema é importante, essa introdução aqui para o Congresso muito boa.
E eu estava lá e casualmente pude assistir esse filme, Bicha Travesti, e a Linda Quebrada, ela diz uma coisa que é bem interessante nesse documentário, que perguntam algumas coisas para ela e ela diz assim, eu não tenho que me explicar, eu tenho que viver. Quem tem que me explicar são vocês, psicanalistas, psiquiatras, eu não vou me explicar, nem me justificar. Eu acho que nós começamos a tentar, né, encontrar essas explicações e acho que foi... exatamente. E é isso para cumprimentar você. Inácio. Boa noite a todos. É um prazer ouvi-los. E, como a Cris disse, ter certeza que o nosso congresso já começou e começou muito bem. Eu tenho várias coisas, né? Eu tenho essa particularidade de ficar inquieto, né? Por várias particularidades. E vendo o Loris falar, eu me dei conta, assim, acho uma sensação de déjà vu, né? A primeira vez que eu li O Estranho foi no seminário com o Loris, há vários anos atrás. Né? Então, a minha história com o estranho e poder transitar isso vai lá pelos anos 90 e alguma coisa, no seminário de Freud 3, que começamos a conversar sobre isso. E eu, como gosto muito do próprio texto, obviamente, do trabalho, que não é um texto, é um livro, praticamente, né? O Loris falou rapidamente, mas eu queria resgatar, porque o Freud dedica... eu adoro nota de rodapé. Né? E o Freud me presenteou naquele texto com uma nota de rodapé que é praticamente uma página. Né? E ele dedica justamente para o complexo de castração. Né? E ele dedica para o complexo de castração naquilo que eu acredito que o conceito seja mais rico, que é a complexidade do complexo de castração, porque ele vai se ocupar de um caso de psicose, do Nathanael, a grosso modo, e ele vai trabalhar toda a questão da castração desse sujeito que transcende muitas questões da neurose. Né? Então, daquilo que ficaria, grosso modo, restrito a uma outra angústia e as variações dessa angústia. Então, eu queria trazer esse tema da castração, porque eu acho que esse tema da castração, da forma que eu entendo, eu acho que é um dos caminhos que a Luciane nos traz. Né? Porque, assim, e quando eu te ouvi, assim, teu trabalho é belíssimo e tal, eu lembrei, assim, da dificuldade que talvez seja do psicanalistas e muito menos do pensamento freudiano. Porque o Freud foi o cara que, em 1920, quando recebeu aquela paciente homossexual feminina, ele disse literalmente assim, olha, ela não é uma neurótica no sentido assim, ela não tem por que estar em análise, porque o pré-requisito para estar em análise teria que ter sofrimento psíquico. Ela não tem sofrimento com as suas escolhas. Tinha a demanda dos pais, aquela história toda, e ele encerrou a análise dela depois de alguns meses e não seguiu a análise, ela também não desejava, etc. E quem tiver o privilégio de ver a história dela, que virou depois livro, é uma história de uma vida de quem tocou as suas coisas, viveu as suas coisas, e diremos de uma forma neurótica, apesar das suas escolhas de objeto, que é uma outra questão importante quando a gente confunde escolha de objeto com estrutura clínica. São coisas literalmente diferentes. Né? Então, gostaria de poder ouvir você dentro do possível, né, de que, inclusive, esse complexo de castração segue sendo um elemento mediador para nós pensarmos, né, na questão da organização psíquica. Né, e o quanto tem conexão não com o sofrimento, com escolhas que se tem que fazer. Né? Eu acho que a célebre frase do Freud que diz assim que a grande questão que o sujeito tem que lidar na vida é com a capacidade de negociar. Né? Então, quando cada sujeito tem capacidade de negociar, de renunciar questões, que para mim segue sendo importante. E talvez eu discorde um pouco do Jacques André, eu não acho que o Freud abre mão do polimorfismo perverso. Eu acho que cada vez que o Freud se pergunta sobre a bissexualidade, ele se pergunta a obra toda, até lá no final da obra ele diz, nós precisamos seguir estudando a questão da bissexualidade, nós conhecemos muito pouco como é que ela se insere na vida psíquica, né? E dentro de um parâmetro constitutivo. Obrigado. Ana Paula. Boa noite. Eu gostei muito de ouvir o Loris e a Luciane. Acho que o Loris ficou mais no texto freudiano em si, dando essas pinceladas de algo que vai além da formação do eu. Né? Talvez a gente possa pensar que é este alguma coisa que escapa, né? Escapa da repressão, mas que tem uma inscrição, até onde eu entendi, que é, então, acionado e se torna esse Heimlich,
que eu acho muito interessante, porque é algo já vivido ou familiar, ou algo que está lá, mas que me parece adormecido. Tá? Eu acho que esse resgate, né, dessa questão do estranho com a sexualidade é muito importante. Achei lindo esse trabalho. Eu não conheço esse documentário, mas iria mais ou menos nessa linha também, de que eu acho que uma das questões fundamentais hoje é pensar o que é a castração, né, neste contexto dessas novas manifestações da sexualidade, e que sim, se nós ficamos prisioneiros de um esquema da diferença anatômica entre os sexos, que aliás é uma das grandes críticas que fazem a psicanálise, nós realmente apequenamos, né, a compreensão disso. Agora, se nós entrarmos nessa questão do limite do outro, né, da diferença no sentido da alteridade, eu acho que a castração permanece com vigência, mas entendido como eu não posso tudo, eu tenho limites, mas eu sou quem eu... Bom, que eu acho que isso poderia a gente pensar. E para terminar, para não me estender tanto, eu quero ouvir vocês sobre essa questão, sobre a castração hoje também, estou com a mesma curiosidade que o Inácio. E um outro aspecto que me parece bastante importante é que, para mim, eu sempre entendi algo de um Heinrich, que eu acho que vocês citaram, só apenas um complemento que eu queria ouvir mais. A grande questão do Heinrich, para mim, é a bissexualidade. Isso, para mim, é um Heinrich. E o impacto, né, causado, o impacto estético, o sensório, o estranhamento que esta questão nos causa com as suas múltiplas manifestações, que no cenário da sexualidade de hoje é muito mais variado no que se manifesta. Porque na fantasia, a gente pode pensar o que teríamos de novo em termos de combinações e arranjos. É isso. Então, castração e sexualidade. Eu vou passar para eles, se vocês querem resolver. Depois vocês só fazer um gancho. Tá, rápido. Tem a Eliane antes. Não, pode. Não. Eu só vou fazer um gancho sobre o lugar da conflitiva edípica nesse panorama todo. O que a gente entenderia, que a gente estuda Freud, a gente estuda a vida toda Freud, e se fala muitas vezes na resolução da conflitiva edípica, com reconhecimento da diferença anatômica, com reconhecimento da diferença geracional. Onde é que isso se encaixa, ou qual é a mudança que isso sofre, já que a gente sabe que a psicanálise sofre inúmeras mudanças, inclusive pacientes que antes eram ditos como não analisáveis, né, hoje são o arroz com feijão do cotidiano. Então, obrigatoriamente, a psicanálise está sofrendo esse estranhamento, né, porque tem que avançar, e tem que avançar puxado pela clínica. Então, onde é que... As histéricas eram excluídas do social e foi por aí que ela começou. E nós não ela estamos vendo algo muito parecido hoje. Excluídos. É por isso que eu acho que tem que resgatar um pouco. Tá, vamos lá. Só passar para a Eliane agora e depois isso. Eu queria... Lembrei, Inácio, antes de um pouquinho. Bacana, Loris, porque realmente tu foi uma referência para todos nós lá na Brasileira. Eu também estudei com eles. Fiquei te ouvindo, fiquei pensando. Eu sempre prazer te ouvir. Porque tocou no que eu queria comentar e trazer a reunião de Belo Horizonte para dividir um pouco a sensação que eu tive. Eu estava despreparada para o que eu vivi lá, porque eu imaginava que teríamos embates, debates, enfim, e eu tive um estranhamento. Foi muito interessante, foi muito emocionante, não foi, Cristina? Foi. Porque em algum momento, né, a gente todos trouxeram várias ideias e aquilo foi circulando e foi circulando, e quando alguém botou num cartaz e separou em confidências, todo mundo aplaudiu. Então, eu estou com a sensação nítida que este é um congresso para nós. Que esse estranho inconfidente somos nós, psicanalistas. Está na hora da gente se estranhar e se inquietar. Está na hora. Não tem mais tempo, né? E eu senti uma emoção enorme de saber. Eu me lembro que a expressão do Inácio
né, dos 100 anos, lembra, querido? Foi. Lembra que eu te perguntei, Inácio? Eu fiz essa pergunta para ele. Inácio, isso te faz feliz? Agora. Querido, foi um estranho agora. Estranho. Estranho isso. E foi. E todos nós ficamos muito emocionados na hora. Então, como se aquilo nos dissesse respeito, sabe? Como se aquilo nos estranhasse, nos deixasse até com uma sensação do sinistro, dominoso, como lembrou o Loris. Então, para acompanhar o que vocês estão trazendo, né, eu estou muito ligada já há algum tempo nessa ideia de que a gente tem que parar para conversar. Nós, nos nossos internos, nas nossas inconfidências, confidenciando alguma coisa, por favor, que está aí no mundo de fora, a gente já não consegue mais dizer que não existe. É, como tu disse, vamos sair para fora. Era o Bruno. Bom, desde que surgiu esse tema do Congresso, eu comecei a pensar como ocorre outras coisas na minha vida. E uma das ideias que agora eu tive aqui na mesa é de que o estranho são as superstições. E que nós estamos começando a falar das nossas superstições, em vários sentidos, no sentido clínico, no sentido teórico, que representam avanço. Não é para falar mal de quem tinha superstição antes. A gente vai avançando nas superstições da gente. Assim, a psicanálise, honestamente discutida, eu acho que avança também. E a Luciane traz um aspecto que, para mim, ficou muito claro, que é a questão hoje em dia do polimorfismo sexual, e nós, analistas, o nosso aparelho mental não está preparado para esse polimorfismo, e por isso a gente é tomado por muitas estranhezas. Está preparado ou não? Está. Está porque a gente não pode negar e escindir e construir. Mas não está preparado para trabalhar na clínica, no dia a dia, nas nossas angústias. De modo que eu vi aqui hoje uma explosão das nossas superstições. Nem sei, eu só quero dizer que eu continuo com todas as perguntas. Inácio, isso que tu e a Ana colocaram, eu acho que assim, na verdade eu não sei mais como pensar a questão da castração. Tem algumas ideias que se mantêm, que é óbvio em termos de desenvolvimento, mas talvez fique assim, como é que cada indivíduo vive as suas angústias. E eu acho que isto é que abriu, acho que esse polimorfismo nos permite ver, porque eu acho que antes a gente ficava lá, oral, anal, genital, todo um desenvolvimento que precisaria passar por essas etapas. Claro, certamente as pessoas passam por essas etapas, mas a forma é muito, talvez individual, cada um vai ter. Não tem dúvida que o complexo de castração, a necessidade, tanto que eu tenho momentos que eu digo assim, a criança, o que ela vive até se dar conta da diferença da tônica do sexo, que tipo de sensações, que tipo de estranhamentos ela vive com o seu próprio corpo, né? Então, mas eu não sei, eu não sei. Eu estou, como vocês viram, com perguntas do início ao fim e acho que vou continuar assim. Bom, difícil por várias razões falar dessas situações que são muito complexas, né? Entrando na questão que o Inácio, a Ana, e na questão da castração, né? Acho que é muito... Eu estava pensando, né, que eu acho que a maneira como a gente pode ver isso, e também, que a Anete falou, a questão da vigência do complexo de Édipo, se hoje ainda podemos pensar na situação em termos de complexo de Édipo, né? Talvez eu seja muito simplista, mas o que eu acho que nós temos que pensar são nas consequências depois que passa esta fase, né? Ou seja, não há dúvida de que o psiquismo, depois da fase
podemos olhar de todos os ângulos, né, biológicos e tal, psicológicos, mas que depois que passa da fase fálica e edípica, né, o psiquismo fica estruturado de uma maneira bem diferente de antes. Todo o anterior é importante. A castração, né, se falarmos em angústia de castração, podemos pensar assim, é uma situação traumática, né, e que podemos substituir, e como todo trauma se tenta evitar, tenta se fazer da melhor maneira possível, né? A angústia pode ser substituída por medo, sem nenhuma dificuldade, e eu acho que assim, o que acontece depois dessa fase? O psiquismo está estruturado no sentido de uma autonomia, já de uma independência, coisa que os traumas anteriores, né, as situações traumáticas da sexualidade anterior, ficam registradas, mas não tem esse desfecho que ocorre. Né? Vai ter outro, porém, né, eu acho que tem que passar por esse. Né? Ou seja, é inevitável passar por essa questão da angústia e castração. Agora, se a angústia e castração fica assim, bom, é porque tem pênis, não tem pênis, e como é que a gente vai fazer? Né? Eu fico meio complicado. Né? No filme que tu falas, né, e que toda essa situação, eu estava pensando que muito do que tu falaste, com razão, foi da tua sensação ao ver, né? Mas não desde o ponto de vista do psiquismo da pessoa que está lá. Né? Lá a gente não sabe, né, o que passou. Né? Será que, como é que elaborou cada situação que deu isso? Né? Agora, isso que nos causa. Agora, eu acho que o Inácio falou, eu acho que isso não tem a ver com a psicanálise, isso tem a ver com os psicanalistas. História, né, de a gente ter... Né? Bom. Emerson? Cumprimentar a mesa pela impactante apresentação. Né? Acho que, de fato, o Congresso começou bem e eu queria reforçar a ideia que eu acho que ele começou bem com aquela vivência descrita do momento em que o tema foi escolhido. O estranho, né, foi a ideia, associação, com um outro tipo, me parece, paradoxal de estranheza. Quando a gente olha para trás e vê com que grau de normalidade, de falta de estranheza, a gente vivenciava determinadas coisas. Isso também é estranho. Duas associações assim que me ocorrem. Uma é, por exemplo, como sendo absolutamente normal psicanalistas se matarem para escolher o tema de um congresso, e como se todo mundo já fosse para a reunião meio que armados uns contra os outros, porque isso é normal. Né? Uma outra associação, talvez linkado à minha vinda de Pelotas hoje, tinha um professor, que depois foi meu colega, ele ia trabalhar em Pelotas uma vez por semana e voltava de ônibus. De vez em quando ele pedia para ti, dentro da correria, passar na rodoviária e comprar a passagem. Pedia um banco no corredor, número X lá, tal. E por que no corredor? Porque ele vinha e voltava a viagem inteira fumando. E claro, ao fumar no corredor, na sua fantasia, ele não atrapalhava o entorno. E isso era absolutamente normal, não só no Embaixador, na Varig. Era normal isso. E por uma imensidão de tempo não causava estranheza. Então, eu acho que essa é a outra situação. Quanta coisa se vê hoje com uma absoluta falta de estranheza, que daqui a pouco a gente olha para trás. Né? Acho que durante um tempo, em algumas situações, os psicanalistas foram detentores de uma presunção de dizer o que era normal e não deveria causar estranheza, e o que causava estranheza era anormal. Né? Então, acho que as tuas perguntas
que não devem terminar, e não vão terminar, vão surgir outras, né? Acabando de alguma forma com a ideia da normalidade, da falta de estranheza com alguns temas, eu acho que também é um aspecto bastante interessante. Talvez porque ela possa parecer algo conservadora. Ora, quando esses grupos secularmente excluídos da nossa convivência, quando eles aparecem e tomam à frente para serem aceitos, para serem tratados como pessoas, como foi dito, né? É muito frequente que esses grupos, quando entram assim dessa forma, fazem um ruído intenso. O ruído é ensurdecedor. Não? E eu acho que nós temos que ter um certo cuidado com isso. Quando nós fazemos algumas ligações, quando nós usamos a teoria que nós, de uma forma ou outra, construímos durante anos, e que nós vamos ter que rever, é óbvio, vamos ter que rever aqui, rever ali, é uma transformação permanente. Mas o ruído que é trazido dessa forma, como quem sabe foi o ruído da travesti, né? Um ruído ensurdecedor, ele não pode nos deixar sem ensurdecer, não pode. Nós temos que pensar sobre as coisas, nós temos que pensar sobre isso, né, em geral, sobre, por exemplo, esse tema, castração, né? Sobre essa questão de duplicação, né? Sobre essa questão da nossa convivência com o nosso corpo. Cada um pode ver o seu corpo como quiser, né? É que nós temos que aceitar essas situações, mas não podemos deixar absolutamente de pensar sobre essas coisas e de fazer hipóteses que podem estar erradas, que nós vamos ter que retransformar, ou desfazer. Nós não podemos deixar de pensar sobre aquilo que de uma forma ou outra temos estudado durante uma vida inteira. Não? De repente, tudo é jogado às traças, assim. Como é que é? Não, mas eu quero dizer o seguinte, é que nós não podemos deixar, claro que nós não estabelecer um sítio, por exemplo, acho, e um carimbo, acho que é uma coisa muito grave. Né? E o próprio Freud, né, foi consultado por uma mãe homossexual e disse claramente para ele que muitas pessoas muito inteligentes e capazes, Platão, Leonardo da Vinci, e por aí ele citou, eles eram homossexuais e estão aceitos no contexto. Tem que ser assim, mas isso não impede Freud de pensar, por favor, não. E ele continua pensando, tá? Então, eu acho que nós temos que ter um certo cuidado com essas coisas, tá? Eu acho que quando esses grupos estão excluídos, quando eles explodem, né, eles causam muito ruído, tá? E nós, às vezes, parece que nós perdemos, assim, a forma ou aquilo que nós pensamos. É apenas uma sensação que eu tenho. Só queria comunicar isso. Inácio. Tem mais gente. Eu me inscrevi. Não coloquei. Bom, não, eu queria comentar, assim, ouvindo todos vocês. Eu me lembrei, a gente teve uma conferência aqui na semana passada, em que o conferencista, o Luiz Alberto Oliveira, curador do Museu da Manhã, ele começou falando uma mudança que teve na arte, em que inicialmente se pintava tudo de forma plana e houve um avanço no desenvolvimento da cultura, começou a se pintar com dobras. E isso deu uma noção de profundidade que não existia antes. E eu acho que quando a gente está falando do estranho, né, e ouvindo vocês aqui, eu fico pensando o quanto a gente está falando dessa profundidade, né, e que a gente tem que ver ela dentro de nós. Eu acho que a luta com as questões dela, mais do que olhar para o outro, que a gente sempre olhou para o outro, é olhar para dentro de nós. E que, enfim, eu acho que eu não tinha pensado nisso antes em relação ao Congresso, mas me dá a impressão que também é um pouco assim, não vamos olhar para o nosso narcisismo, né? E vamos questionar, vamos
olhar esse outro que a gente tem e, enfim, né? Não ficar só colocando as coisas fora, sem pensar, sem refletir, mas vamos refletir sobre nós, o outro, né? O estranho, este outro dentro de cada um de nós psicanalistas. Eu fiquei também pensando se a gente não poderia incluir nessa dimensão do estranho, né, do Unheimlich, um aspecto da sexualidade infantil que é o sadismo. Todas as fases são permeadas pelo sadismo, né? Então, quando a gente tem que lidar, né, com esse estranho do outro, né, também ativa dentro das coisas da sexualidade infantil da gente o aspecto sádico, pulsão de domínio, né, engolfamento do outro, eliminação do outro, que para mim daí articula com isso que a Ana Paula estava trazendo, que é essa dimensão mais do complexo de castração na visão do Lacan, né, que é como é que tu vai lidar com a incompletude, né, que ninguém vai nunca poder ser completo, né, e o Inácio... Enfim, depois... Sim, mas eu quero destacar que ele destaca isso também. Então, para mim, muito dessa dimensão, né, do sadismo, né, também está nisso aí. Porque quando a gente, por alguma razão, de alguma forma, quer normatizar ou eliminar o outro, nós estamos também tendo que lidar com esse aspecto sádico nosso, né, de eliminação do outro, né. E uma outra coisa que me ocorreu ouvindo o Aldo é a articulação disso com o traumático, porque ele falou do ruído. O ruído pode ser algo que a gente possa dar conta, como não. Quando não se dá conta é porque ele se tornou excessivo, né? Então, nesse ponto, eu também queria articular, não só com o sadismo, como com o traumático, né? Porque, provavelmente, aí entra a avaliação de cada um de nós. O que para um é excessivo, para o outro não é. E a gente não tem como regular isso vai ser de cada um, né? Os barulhos que um pode lidar, o outro não pode, né? Ou aqueles que aquela pessoa vai poder, eu não posso. Então, mas eu acho que aí entramos de novo no território que é do próprio do psicanalista, não da psicanálise. Era mais nesse sentido. Gustavo? Bom, me alinho aos cumprimentos também a todos vocês e ao lançamento do congresso, que já está realmente, como diz o Jovem, bombando aqui, né? Mas enfim, e cumprimentar também o Lore e a Luciana pelo trabalho que vocês fizeram, né? Assim, são várias coisas que me suscitaram nesse momento aqui agora. E eu estava até comentando aqui com o Inácio para não falar uma bobagem, entendeu? Assim, eu voltei a ler esse trabalho até motivado pelo Congresso. É um trabalho que eu já tinha lido em teoria, né, assim, e casualmente eu incluí num seminário que eu vou dar de técnica, não incluí na teoria, incluí em técnica. E depois agora eu me dei conta por quê. Mas acho que assim, é um trabalho que o Freud já coloca que é um trabalho estético. E eu achei interessante, eu disse, eu li vários trabalhos do Freud e disse, mas tem outro trabalho do Freud onde ele ensinava isso? Não tem, eu fiquei aliviado. Ele tem isso quando ele escreve distúrbio de memória na própria, é a evidência estética dele. Então, mas igual achei super bom, porque a leitura desse trabalho me produziu realmente um impacto, assim, uma coisa muito estética. Eu comecei a imaginar o que era o estranho, o que era o assombroso, o que era o estranho familiar. E isso me remeteu também para a questão clínica, né? A gente que se aproxima muito do que hoje nós estamos discutindo na clínica, né? Assim, da relação entre o analista e o analisando, né? Assim, entre o papel da estranheza ou da surpresa, quando a gente está com uma pessoa e surge algo que nos surpreende. Eu acho que isso hoje é uma coisa super importante assim, para nós aí e para o analista. Então, eu acho que esse trabalho do Freud suscita N coisas.
E uma delas, assim, também que me vem, assim, nós estamos vivendo também um momento de não explicar as coisas. Quando a... Como é que é o nome dela? Linda disse, não... É lindo. Linda Quebrada. Quando ela diz assim, não, vocês explicam... Puxa vida, isso aí é uma coisa absurda, né? Assim, porque aí a gente vai voltar assim, Freud explica. Aí Freud explica tudo, e ainda bem que tu fizeste várias perguntas. Porque a atitude da gente nesse momento não é mais de ficar respondendo coisas e nem explicando, mas, enfim, pergunta-se, investiga-se, pensa, teoria do pensar, pensa, volta a perguntar, tá? Porque antes, em determinado momento, a gente já ia para a clínica com uma interpretação pronta, entende? Estuda-se a teoria e aí tem toda uma coisa e pum, a interpretação, entende? Baseada em quê? Baseada em alguns conhecimentos que já se sabia sobre aquilo. Então, esse texto, para meu ver, remete a isso dentro da clínica. E na cultura é super importante, porque nós estamos agora dentro do paradigma da complexidade, que é justamente isso. É como se fosse assim, tolerar as incertezas, porque nós não toleramos muitas incertezas. Então, quando a gente está diante dessa situação que tu coloca, a tendência da gente é imediatamente explicar e voltar ao que era. E não assim, esse é um tempo futuro, não é mais um tempo passado. Eu achei muito excelente o começo da gente aqui. Cristiane. Eu também queria dar, em primeiro lugar, os parabéns e dizer que estou muito feliz em escutar a gente aqui conversando e colocando em circulação de novo o Freud. Né? Achei assim que, eu acho que estamos de parabéns enquanto psicanalistas. E eu, na verdade, pedi para falar, assim, logo após a fala nasceu logo após o que o Raul estava dizendo, né? Quando o Raul levantou, né, a observação de que teríamos que colocar as nossas teorias no lixo, né? De alguma maneira elas não serviriam mais, né? Se é que compreende bem. E eu lembrei imediatamente, por associação, né, que quando Freud escreve a Organização Genital Infantil ou Distinção Anatômica de Sexo, eu não lembro exatamente qual dos dois, mas é um desses dois, ele termina o artigo dizendo que nós vamos precisar de um bocado de casos para que a gente ponha em discussão e a gente tenha que refazer as nossas teorias. Então me pareceu interessante, eu gosto muito da expressão que ele usa, um bocado de casos, né? Porque para nós realmente é muito novo. E eu acho que o Loris comentou isso, né? Algo de que talvez, se vocês muitos comentaram, né? Se nós não estamos realmente, se não tem uma resistência dos psicanalistas em relação à psicanálise, né? De alguma maneira. E de colocar em discussão determinadas questões, eu acho que a Luciane faz uma série de perguntas que nos apontam nessa direção, né? E, então, na verdade, foi mais uma referência assim, né, que eu acho que é importante. Um bocado de casos para que a gente possa, quem sabe, daqui a um tempo, poder encontrar algumas respostas para essas que tu levantaste. Também. Tá, rapidinho, então daí depois a Luciane e o Loris. Eu queria, assim... Amanhã a gente segue, né? Sim. Conversando sobre isso, né? Mas eu só queria pontuar que, para mim, acho que um dado extremamente importante, falamos, né, do nosso encontro aí em Belo Horizonte, escolha de temas, etc., que acho que merece. E eu tenho a sensação que nós, analistas, somos extremamente ignorantes num tema extremamente fundamental que tangencia toda a obra freudiana, e por tangenciar é muito complexo, que é o tema das identificações. Né? Sem o tema das identificações em Freud, nos pós-freudianos, nós vamos ficar meio que cego no escuro, sem muito rumo por onde ir, né? Rumos para que essas perguntas possam ganhar sentido, se a fase oral é importante ou ela não é. Por si só eu diria que não. Eu diria o que a fase oral carrega de identificações primitivas, elas me interessam. A fase genital, por si só, para mim não tem significado. O que está posto naquilo que tem a ver com o inconsciente parental, que tem a ver com o narcisismo primário, que ético é esse? Né, que a Anete nos pergunta, assim, nós podemos ter o édipo da conflitiva edípica, ok, né? Ou o édipo é muito mais, talvez como o próprio Green diz, que a partir de 2, que nasce um terceiro, o édipo está posto com todas as suas variações. A limitação da teoria é nossa, né, dos textos. O texto nos fala sobre isso. Né, Cris, tu falaste de uma coisa importante, e acho que uma sugestão de uma das mesas veio de ti, que é justamente o nome psicanalista intimidado. Acho que também nós, psicanalistas, corremos o risco de ficar intimidados. Talvez o que o Waldo diz, as nossas teorias têm um monte de furo, e que bom, porque assim nós estamos pensando.
nós não teríamos o Congresso se não tivesse problemas. Se as respostas estivessem prontas, não precisaríamos, né? Então há que poder referendar, retomar, transformar. E para mim, um dos nortes para que a gente possa fazer isso é retomar a validade das teorias das identificações. E não é pouca coisa. Primária, secundária, reflexivas, e assim nós vamos numa imensidão de dados e possibilidades. Zé, então, Eu não ia falar, mas eu achei interessante. Bom, eu quero cumprimentar a Luciane e o Lores pelas apresentações. Eu não sei se acho que vocês não combinaram, mas acabaram se complementando, né? O Lores fez um apanhado do texto, que são um texto que todo mundo já leu em algum momento, mas a gente não lê repetidamente. A Luciane fez uma reflexão interessante sobre a questão do texto e dos aspectos contemporâneos que a gente vive. Mas eu queria pegar um aspecto do que o Inácio falou das identificações, porque eu acho que o próprio Freud tem algumas passagens que ele nos ajuda a pensar ou a tentar responder. A questão do Freud da castração, ela não se restringe à castração ligada à fase fálica. Ele diz na inibição, sintoma e angústia que a castração ela é uma espécie de ponto em algum momento de coisa que vem antes, como a questão do primordial, o desmame, a fragmentação, a perda do amor do objeto, enfim. O que eu queria, pensando na questão da identificação que o Inácio trouxe, e pensando um pouco no que o Roldo falou, é tentar que a gente possa entender para além das questões, vamos dizer assim, se eu posso chamar assim, fenomenológicas, né? Vamos dizer, do que aparece como expressão social, né, ligada a essa questão de todas essas variedades, que não são novas, na verdade, elas são mais expressas, que é assim, a questão de o que isso influi no imaginário, se é que dá para falar assim, ou no contexto social, e a influência disso, e isso sendo influenciado pelo resto da questão social, de como é que fica a questão da subjetivação a partir dessas questões todas. Porque o André Green tem um texto que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que ele diz assim, que todos os conflitos que o ser humano vai passando desde que nasce, todos eles fazem parte da estruturação do psiquismo. Né? Mas o complexo de Édipo tem uma questão de uma finalização, que eu acho que ele diz, que insere o sujeito na questão de uma subjetivação consigo mesmo e com o social. Assim. Então, a questão é também, o que isso tem a ver com a questão das identificações que o Inácio falou, com essa questão da subjetivação, se a gente puder entender isso para além das manifestações fenomenológicas disso. Porque eu estou me lembrando do trabalho que vocês apresentaram lá em Fortaleza, que eu achei interessantíssimo, o Édipo Intimidado, né? Os efeitos que essas questões têm, assim, da amplitude que essas fenomenologias tomaram, e como diz o Roldo, tem um certo grito ensurdecedor, que me causou impacto aquilo que vocês colocaram no trabalho sobre a incidência de famílias que deixam as crianças, né, escolher a sua orientação, sei lá, nem sei como chamar mais, a orientação sexual, seu gênero, seja lá o que seja. O que isso vai influenciar também na subjetivação, pensando em todos esses conceitos da castração, o édipo, tudo, como algo assim, muito além das fenomenologias. Assim. Mas como constituintes do ser humano, do humano, vamos dizer assim, né? É isso. Bom, Lars, queres falar? Eu acho que está aberto o Congresso, né? Eu acho que todo esse questionamento, o Roaldo sabe muito bem qual é a minha relação com os conceitos freudianos. E eu acho que o fato da gente poder se questionar não significa que a gente vai botar toda uma teoria que sustenta todo o nosso trabalho no lixo, muito antes pelo contrário. Eu acho que todo esse... Oi? Ah, não, todo esse questionamento ele é para ampliar, né, toda a forma como a gente lida com os conceitos. Né? Eu aqui na sociedade, eu gosto muito e dou muitos anos sem nada de Freud, né, porque eu acho que é a base, essa questão das identificações, né, quer dizer, isso é desde o início, não tem como a gente estudar Freud sem passar pela questão das identificações, ou seja, todo esse processo que está aí no social também passa por isso. Né? Então eu acho que as discussões estão abertas. Muito obrigada pela
oportunidade. Bom, foram muitas coisas que eu noto que também, eu estava observando assim, daqui a pouco nós vamos, porque nós psicanalistas, né? Agora, na verdade, né, nós somos diferentes um do outro, tivemos analistas diferentes, tivemos história na psicanálise diferentes, que quando nós homogeneizamos, porque nós psicanalistas é uma coisa, eu não sei, nós não sabemos exatamente o que o outro é, quais são as identificações, né? Porque a gente sabe, através de situações que se cria, né, de que pessoas dizem assim, eu tinha um paciente homossexual e, sei lá, o meu supervisor disse que era para mandar embora porque não dava, ou que não, é perverso, não sei o quê. Ou seja, isso vai fazer parte e daqui a pouco essa pessoa está defendendo um ponto de vista da psicanálise que é absolutamente vinculado com a sua história pessoal. Né? Eu acho que isso, né, nós temos que levar em conta que também é difícil quando a gente fala, nós psicanalistas, então, olha, é difícil, vamos pensar assim, nós não sabemos exatamente onde é que nós precisamos, né? Essa era uma coisa que eu queria colocar. Outra coisa que eu queria falar, ligado ao Congresso, porque eu tinha escrito, mas depois não falei na minha fala, que era a questão do nome, né? Estranho. Eu estava pensando, dá para ter uma visão interna do termo, bom, estranho eu vou colocar como Heimlich, vou mergulhar dentro dele. Ou vou tomar estranho, a palavra estranho, como uma espécie de palavra estímulo para ir daí pensar uma série de coisas. Né? Eu acho que aqui hoje ocorreu esses dois movimentos. Né? Muitas coisas que ocorreram aqui de discussão me parece que não tem a ver com o Heimlich, que é específico de ligado a um determinado sentimento específico da sexualidade infantil. Ele é bem específico. Ele está ligado ao recalcado, mas nem todo recalcado vai dar Heimlich. Nem todo recalcado, né? Agora, é provável que todo Heimlich tenha a ver com recalque, mas não, né? Porque senão fica uma coisa assim, é a sexualidade, o recalque. Né? Bom, e outra questão ainda que o Inácio falou da identificação, né? É interessante realmente, né? No momento eu coloquei aqui, né? Que a identificação é importante já desde o início, né? Porque ela substitui uma relação de objeto. Né? Então, quando chegar no qualquer fase, ela vai deixar a marca do objeto no sujeito. Por que o complexo de Édipo, essa fase, eu falava antes, né, que deixa uma marca? Né? Porque cria a subjetividade, e essa subjetividade o outro fica internalizado e o outro já não é mais necessário. Coisa que então o outro é necessário. Né? Não pode fazer tal coisa. A criança, se não tiver o pai dizendo antes do Édipo, tu não pode pôr o dedo na tomada, daqui a pouco ele segue botando. Ele não internaliza tanto. Claro, eu estou dizendo, não é bem esse exemplo, não é muito feliz. Mas para outras coisas. Quer dizer que, agora, no complexo de Édipo, a identificação ela é totalmente... Ela é a saída do complexo de Édipo. Né? É tão no tempo da faculdade. Mas é a saída do Édipo, né? Mas então quer dizer que o outro passa a ficar dentro de si. Aí já não precisa, aí se cria toda uma subjetividade, aí já se pode ficar independente, já pensar pela própria cabeça, né? Porque é quando for um. Eu vou passar a palavra para a Nathalie, que a nossa presidente da FEBRAPS. É só para agradecer, né? Agradecer às 3 federadas do Sul esse apoio importante que estão dando para o Congresso. Foi muito bem lançado a pedra fundamental. Agradecer a presença de todos e dizer que se alguém de alguma instituição quer levar algum cartaz para já ir afixando e divulgando, aqui na nossa secretaria com a Marga e com o Grayson é só pedir que eles estão com os cartazes à disposição, quem quiser já ir levando para distribuir. Bom, nas redes sociais também já está pela própria FEBRAPS, é só entrar por ali também. E agradecer profundamente o trabalho dos diretores científicos que se dedicaram à organização desse evento. Obrigada.
Então, só lembrando que amanhã de manhã, então às 9h30, tem a continuidade, né, dessa atividade lá na Sociedade Brasileira. Agradecer a presença de todos e, né, como os vários já disseram, começamos muito bem com o congresso. Boa noite a todos.